Vamos falar agora sobre o mercado literário. Tem mais um livro pintando aqui na nossa região. Eu estou com a escritora, com a Master Coach, Jussi Nunes, que é a autora do livro Viva o Seu Melhor. Tudo bem, Jussi? Tudo bem. Seja bem-vinda. Obrigada. Viva o Seu Melhor. Que melhor é esse? Que viver é esse? Como é que surgiu esse livro? Então, Denise, viver o seu melhor é fugir dos padrões, muitas vezes, que a sociedade nos impõe de felicidade e buscar os nossos próprios padrões de felicidade. O livro surgiu de uma história de vida minha, do meu trabalho, uma junção, do que eu vivi, do que eu estudei, do que eu aplico hoje com os meus clientes, tentando proporcionar para as pessoas novas maneiras de autoconhecimento para sentir-se mais feliz. Nesse sentido, deixa eu até te apresentar um pouquinho melhor para as pessoas em casa. Eu vou ler aqui rapidinho. Você é formada com Master Coach pelo Instituto Brasileiro de Coaching, graduada em Letras e pós-graduada em Gestão de Pessoas com Coaching, pesquisadora e estudiosa sobre a potencialidade ou as potencialidades da mente humana, também analista de perfil comportamental e autora de 4 livros, entre eles o Viva o Seu Melhor. Esse é o melhor no mercado literário nesse momento? Eu sou suspeita em falar, Acho que não seria bacana se eu falasse de outra forma. É o teu viver melhor neste momento. O que eu digo que eu tentei fazer um melhor, dar o melhor de mim, fazer um bom trabalho, para que, de uma forma simples, pudesse chegar conhecimento para as pessoas e elas pudessem fazer modificações na vida delas. E as pessoas estão abertas, Jussi, na tua opinião, para essas modificações? Ou muitas vezes acabam só se lamentando, amargurando dia após dia e não buscando essa porta aberta para buscar esse melhor no dia a dia também? Eu acredito que nós estamos vivendo numa nova geração, numa nova era, onde as pessoas estão buscando qualidade de vida, viver melhor, viver mais feliz, ter sucesso com felicidade. No entanto, ainda é bastante pertinente nós, no dia a dia, encontrarmos pessoas que estão mais reclamando da vida do que fazendo realmente alguma coisa para mudar. Até é uma questão cultural, é uma forma que a gente aprende desde criança, muitas vezes, a achar responsáveis pelas coisas que acontecem na vida da gente e esquecer um pouquinho dessa condição de que eu preciso fazer a modificação que eu quero para a minha vida. A mudança começa de dentro para fora, sempre é assim. Eu fui recentemente numa palestra aqui em Blumenau e foi colocada a seguinte situação: estamos caminhando para uma sociedade cada vez mais individualista, não egoísta, e sim individualista. Estar conectado com o mundo, mas ao mesmo tempo estar sozinho para esse mundo. Então, essa mudança de comportamento também é uma grande pergunta, um grande ponto de interrogação para vocês também que estudam a mente humana, que estudam esse comportamento presente e futuro, Com certeza. Parece até um paradoxo quando a gente fala que nós temos que cuidar de nós mesmos para que depois nós possamos cuidar de outras pessoas. Nós temos que estar bem conosco para que nós possamos, dessa forma, ser uma boa mãe, uma boa esposa, um bom pai, um bom marido. E, ao mesmo tempo, cuidar para que não cair nessa condição do individualismo. Então, nós precisamos buscar esse equilíbrio. Eu acho que viver o seu melhor, tenho certeza que viver o seu melhor é buscar esse equilíbrio, onde nós tenhamos como primordial nós cuidarmos de nós estarmos bem e, ao mesmo tempo, não esquecer que nós vivemos numa sociedade, que nós temos que interagir e que isso faz parte para que a gente tenha uma vida melhor. Tem pessoas que estão esquecendo de cuidar de si e cuidando apenas da vida dos outros. Não contam os minutos ou não ficam nunca desconectados porque querem saber da vida dos outros. Isso também é preocupante na sua opinião ou merece, de repente, até uma análise maior por parte desse indivíduo, do seu familiar, entender melhor essa situação, Jussi? É bastante preocupante porque se nós levarmos a nossa vida em cima dessa forma de viver, onde nós estamos preocupados com o que os outros estão fazendo da vida deles, automaticamente eu não vou ter tempo para cuidar da minha vida, E outra coisa, aí começa a comparação, do que o outro do que o outro tem, e no final as pessoas estão buscando ter algo ou ser algo que verdadeiramente elas não querem. Elas entraram numa onda de ser o que o outro de ter o que o outro tem. E quando param para pensar, isso realmente eu quero, é um desejo meu, do fundo da minha alma e do meu coração, acabam vendo que estão muito na comparação da vida do outro. Por isso que eu falo tanto dessa questão de
Não existe certo ou errado para ser feliz. Existe o seu jeito. Não existe um padrão, né? Não pode existir um padrão. Nós somos pessoas, e as pessoas têm as suas individualidades, as suas diferenças. E quando eu começo a me conhecer, e isso é um grande propósito com o livro, o autoconhecimento, eu começo a entender quais são as minhas potencialidades e quais são as minhas limitações. E aí eu posso trabalhar essas limitações. Eu não posso comparar o que eu sou com outra pessoa, porque aí eu vou acabar tendo um resultado que não é bacana, né? Não vai me trazer felicidade, porque daí eu alcanço aquilo e aí eu vejo que não era bem isso. Não era isso que eu queria ser, não era isso que eu queria ter. Né? Porque quando você vai se dar conta, você está fazendo isso porque você está tentando alcançar um patamar em cima da comparação que você fez com o outro. Ser e não ter. Tem uma grande diferença, mas no dia a dia muitas pessoas não se dão conta disso. O livro Viva o Seu Melhor ensina mais a ser do que ter? Ele ensina as duas coisas, porque eu vejo que não existe problema algum em você querer ter, desde que esse ter não interfira nas coisas que são tão importantes na sua vida, como relacionamentos, com a sua família, com as pessoas, a empatia, se colocar no lugar do outro. Eu acredito que não é o dinheiro, não é a posição da pessoa que vai prejudicar o que ela possa ser. É como ela vai se relacionar com isso, com esses bens, com esse dinheiro, é que vai fazer uma modificação do seu ser. Então, eu acredito que no livro, por inteiro, tem ferramentas tanto para ser quanto para ter. Eu acho que se isso for utilizado de forma dentro de um equilíbrio, que eu sempre gosto de usar muito essa palavra, que acho que isso tudo está relacionado com isso, né? Você ter sucesso com felicidade está relacionado com isso. Então, acho que não tem problema nenhum, e o livro ensina as duas coisas, ser e ter. Legal, e ser e ter e buscar esse equilíbrio, a gente continua conversando com você depois do intervalo comercial. É rapidinho, gente, eu volto já. Vamos continuar falando sobre o livro Viva o Seu Melhor. Comigo aqui é a escritora, a Master Coach Jussi Nunes, falando um pouquinho mais sobre esse trabalho, o quarto livro já, né, Jussi? Viva o Seu Melhor. Eu queria que tu dividisse um pouquinho conosco a tua história de vida. De que forma você buscou viver o seu melhor com os anos, com o passar dos tempos, digamos assim? Então, até a introdução desse livro, eu dou uma resumida, né, porque a história é longa, né, mas eu dou uma resumida para que as pessoas entendam que eu estou escrevendo sobre algo que eu não apenas estudei, porque eu cito muitos bons autores, muitos mestres no livro, com várias ferramentas, mas também para que eles entendam que eu vivi, né, muitas das situações que eles possam estar vivendo nesse momento, porque quando eu trabalho com palestras e com pessoas o tempo inteiro, eles olham para a gente e têm a impressão, muitas vezes, que nós não temos problemas. Para você é fácil, né? Então, eu fiz questão de colocar na introdução do livro como eu comecei a estudar a mente humana, como eu comecei a estudar sobre pessoas, sobre desenvolvimento humano. Há mais ou menos uns 9 anos atrás, eu passava por uma depressão profunda, onde eu tentei, inclusive, o suicídio 3 vezes. Foi um momento bastante complicado, né? Eu tinha filhas pequenas, né? Casada, eu tinha uma empresa. Então, era uma situação extremamente complicada para a vida de todo mundo. E eu passei por vários tratamentos, busquei várias respostas no externo, e chegou um momento que eu me dei conta de que eu não podia mais esperar do externo as respostas, e eu precisava ir buscar a mudança dentro de mim. Óbvio que isso não aconteceu da noite para o dia, e que isso não foi um estalo que me deu sozinha, né? As coisas foram me empurrando para essa situação. E, a partir daí, eu comecei a estudar a mente humana por meio de livros, palestras, e adorei sair da depressão, mais ou menos uns 8 meses depois que eu comecei a estudar. Eu comecei a mudar a minha vida, foi algo assim, não foi da noite para o dia, foi gradativo. E comecei a estudar, e hoje fazem 9 anos que eu já fiz essa formação de coach já há bastante tempo, estudei, fiz especialização em programação neurolinguística, mas tudo empurrada por uma situação que eu tive que você viveu, estava vivendo. E os familiares também estavam te acompanhando nesse sentido. Quando nós estamos nessa condição, todo mundo adoece, né? Toda a família adoece. E comecei a usar as ferramentas que eu aprendia nos treinamentos que eu fazia, que eu participava nas palestras, para fazer a modificação da minha vida. E hoje isso faz com que o meu trabalho tenha uma consistência ainda maior.
porque, como coach, as pessoas vêm procurar a gente para fazer uma modificação na sua vida. E muitas pessoas acham que não tem como mudar, né? E me dizem, é difícil mudar. E eu sempre brinco, é difícil, mas não é impossível. Por quê? Se eu mudei a história de vida que eu tinha, e por isso que eu boto um pouco na introdução do livro, para eles entenderem isso, se eu mudei minha história de vida, qualquer pessoa pode fazer uma modificação na sua vida, desde que ela se conscientize do que ela precisa mudar, ela tenha novas ações para novos resultados, coloque isso em prática e ela vai ter os resultados extraordinários que ela almeja. Ô, Jussi, nesse sentido, acreditar num ser maior, ter fé, também é fundamental? Você também utilizou isso para mudar de vida, para viver cada vez melhor? Para mim, sim. Eu comecei a fazer uma modificação me espiritualizando. Então, para mim, sim. Eu fui buscar ter mais fé, independente de que religião, né? A gente fala de crença, né? E a crença está muito relacionada a você... Hoje, a palavra crença está muito relacionada em você acreditar num ser superior. Então, para mim, foi importante. E tem várias maneiras das pessoas se sentirem abençoadas, não, ajudadas, né? E ter um pouco mais de força. Então, para mim, foi importante. A gente deixou no último bloco a questão dos pilares, equilíbrio, essa qualidade de vida, buscar cada vez mais viver melhor. Quais são os pilares que você destaca nesse livro, Viva o Seu Melhor? O livro ele é fundamentado, ele foi feito em cima desses 4 pilares, onde eu fundamento sucesso com felicidade. Em cima desses anos todos, diante desses anos todos, que eu já trabalho com pessoas, em cima da minha história de vida que a gente acabou de falar agora, eu fui estudando e montando uma filosofia que funciona para sucesso pessoal, profissional, nos relacionamentos e na qualidade de vida, que são esses pilares. O primeiro pilar é autoconhecimento, né? Afinal de contas, se eu não me conhecer, se eu não entender como eu funciono, eu não vou saber o que eu tenho de bom e nem as minhas limitações e que eu preciso desenvolver em mim. E aceitar algumas coisas que faz parte do meu comportamento, desde que eu não esteja prejudicando outras pessoas com isso, né? E depois, o outro pilar, automotivação, que é justamente essa questão de eu parar de buscar algo que me motive no externo. É claro que é legal se as pessoas que estão à nossa volta nos ajudam, né, no dia a dia, isso faz com que nós nos sintamos mais motivados, mas eu não posso esperar do externo, eu preciso buscar a motivação dentro de mim. Então, todos os dias eu tenho que ter um porquê de estar motivado, eu tenho que ter uma missão de vida bem clara para mim. O outro pilar, autoconfiança. Se eu não confiar em mim, eu não consigo vender uma ideia, eu não consigo ser um bom líder, eu não consigo ser um bom professor, uma boa mãe, um bom pai, né, e um bom companheiro. A autoconfiança é extremamente importante, é um pilar que ele tem que ser muito bem desenvolvido e constantemente você tem que estar aí como uma planta regando, né, para que ele tenha o resultado que você precisa. E autoestima, né, você aceitar do jeito que você é, parar de comparar você com outras pessoas. Você pode querer melhorar, mas ainda assim você é um ser maravilhoso. Dentro desses 4 pilares, o livro se desenvolve. Legal. Para finalizar, então, repete os 4 pilares para as pessoas em casa. Autoconhecimento, automotivação, autoconfiança e autoestima. Legal, Jussi. Obrigada pela sua presença. Obrigada a você. Esse livro é meu? Esse é seu presente. Obrigada mesmo. Tá? E sucesso cada vez mais para você. Obrigada. E que novos livros venham para dividir a tua experiência de vida com as pessoas em casa, com as pessoas onde quer que estejam também vivenciando cada vez o seu dia melhor, digamos assim, presente e futuro. Com certeza, obrigada.